Olá, meu querido aluno do curso Eletrônica Básica, com foco em automóveis. Esse curso está sendo desenvolvido para você que já é eletricista e para você que é um mecânico que ainda não tem noção de como funciona a eletrônica básica aplicada nos carros de hoje. Mas ele também serve para você que ainda não iniciou a sua carreira profissional, que quer realmente compreender como a eletrônica básica tem mudado os nossos veículos, como que ela tem composto os nossos veículos. Esse curso é para você que realmente quer aprender a como consertar com qualidade, a como entender os sensores que nós temos nos nossos carros e saber para cada coisa e qual peça, o que ela exatamente está fazendo ali. Eu espero que você faça um bom aproveitamento. De todo o meu coração, eu estou aqui me esforçando para que você seja um profissional por excelência. Eu já tenho 6 anos de experiência na linha automotiva e mais 11 anos de experiência, contando junto com esses 6 também com eletrônica. É por isso que eu me destaquei muito na empresa que eu trabalho até hoje, porque quando eu entrei eu já tinha um ótimo conhecimento em eletrônica. E isso é importante para você. Eu tenho certeza que você tem aí se perguntado e tem analisado a necessidade de aprender eletrônica básica, conforme os veículos vêm aí se atualizando. Espero que você faça ótimo aproveito. E vamos para a nossa primeira aula, conceito básico do átomo. Fique comigo nessas aulas. Eu quero que você aprenda o máximo, dê o seu melhor. Só assim você vai conseguir ser realmente um profissional por excelência. Olá, tudo bem? Aqui é o Osmar Miranda e nós vamos para a nossa primeira aula de eletrônica básica com foco na linha automotiva. Primeiro nós vamos começar aqui pelo famoso átomo e o famoso elétron. Como eu gosto sempre de dizer, aqui nós temos essas esferinhas azuis que estão representando os elétrons. E aqui no meio nós temos essa aglomerado de esferinhas que estão representando o átomo. O que eu quero que cada pessoa, cada aluno que está assistindo esta aula comece a entender e a imaginar que o átomo ele forma a matéria. Um átomo de cobre, um átomo de ouro, ele é matéria, é algo palpável, aquilo que nós conseguimos pegar. E essas esferinhas aqui são aqueles famosos elétrons que eu costumo chamar das partículas de Deus, porque esses elétrons eles são fantásticos, é com ele que nós vamos trabalhar a maior parte do tempo. Pessoal, na natureza eles estão girando em torno do seu átomo de uma forma muito semelhante ao que os planetas giram em torno do Sol, só que eles estão em equilíbrio na natureza. Dentro de um fio qualquer de cobre, eles estão em total equilíbrio. Então quando a gente pega esse fio e excita ele com um campo magnético, a gente consegue arrancar daqui da órbita alguns elétrons. Mais ou menos quando a gente... Deixa eu colocar a animação aqui para vocês verem. Olha só mais ou menos como que eles estão na natureza. Eles estão assim, só que de uma forma equilibrada. Mas é possível a gente arrancar esses elétrons de sua órbita. É aí que vai nascer a corrente elétrica. Eu quero que você entenda que existem milhões e milhões de elétrons num pedacinho de fio muito pequenininho. E também milhões e milhões de átomos para formar um pedacinho de fio de cobre muito pequenininho. Então é o que nós vamos aprender como fazer. É como arrancar esses elétrons aqui que estão na sua órbita natural e colocar eles para poder trabalhar para a gente. Colocando eles para trabalhar para nós, é aí que nós vamos ter o nascimento da corrente elétrica. Mas como arrancar esses elétrons que estão aí naturalmente em sua órbita? Como fazer com que eles se movimentem para outros átomos que estão ao seu lado? É isso que nós vamos ver a partir de agora. Pessoal, aqui nós temos uma limalha de ferro em cima de uma folha e por baixo nós temos 2 ímãs. Olha só que interessante o desenho que é formado quando estes ímãs são aproximados dessa limalha de ferro. Vamos ver aqui devagarzinho, passo a passo, como isso é feito.
Olha que coisa incrível, olha como ele vai desenhando as suas linhas naturais de força. O ímã ele é composto por linhas de força. É isso que consegue arrancar da órbita os elétrons. Isso que faz a energia começar a ser gerada. Uma vez que nós sabemos que o ímã tem essa propriedade, que existem nele linhas de força que podem ser desenhadas de acordo com essa propriedade, nós entendemos que ele tem o seu norte e o seu sul. Seria a mesma coisa que você dizer que ele tem o seu positivo e o seu negativo. Então nós vamos, a partir de agora, começar a imaginar qual a infinidade de coisas que nós poderíamos fazer com um fio que tem seus elétrons naturais e com um ímã que consegue arrancar da órbita os elétrons e colocá-los em movimento. É isso que vamos começar a entender agora. Como usar estes ímãs, como usar essas linhas de força para provocar os elétrons e fazer com que eles saiam da sua órbita natural e comecem a circular pelo fio. Assim são os geradores. Vamos agora abranger daqui para frente como isso é feito e entender que isso é fundamental, você ter conhecimento de cabeça, como a energia é gerada, quais são as possibilidades de geração de energia. Não é como numa bateria, que é a energia gerada através de um processo químico. Aqui é um processo magnético que faz com que os átomos que têm seus elétrons ali equilibrados percam seus elétrons para outro átomo que está do seu lado, mas também ganhe elétrons para o átomo que estava no seu outro lado. Por isso costumamos dizer que a energia sempre vai do negativo para o positivo e não do positivo para o negativo, que nem muitas pessoas que ainda não têm o conhecimento pensam. Então vamos agora, a partir de agora, entender e ver alguns modelos de como construir o nosso primeiro gerador, como construir o nosso primeiro gerador de energia alternada. Pessoal, aqui nós temos então o princípio básico de um gerador. Como é possível gerar a corrente alternada usando aqui dois ímãs, um representando o lado negativo e outro o lado positivo, negativo e positivo. Quando colocamos dois ímãs, conforme vemos agora há pouco, seu campo magnético interage um com o outro, formando as suas linhas de força. Uma linha de força sai do lado norte para o lado sul. Então nós podemos aproveitar agora essas linhas de força colocando um fio ou uma bobina de fios esmaltados dentro desse campo magnético. E uma vez que nós colocamos esse núcleo em movimento, as linhas de força vão arrancando os elétrons e vão fazendo um circuito, fazendo com que eles circulem pelo fio. Como nós vimos agora há pouco, é possível então nós colocarmos os elétrons em movimento, aproveitando as linhas de força do campo magnético. Aqui na ilustração nós temos aqui o ponteiro que se deflexiona para um lado e para o outro. Por quê? Porque uma vez quando o lado da bobina do fio está, por exemplo, no lado sul, nós temos uma polaridade, e quando ele inverte para o lado norte, nós temos outra polaridade. Então nós temos aqui um gerador de corrente alternada, porque ele sempre está alternando o lado da bobina que está passando na polaridade magnética. Consequentemente, vamos gerar uma corrente alternada com um ciclo positivo e um ciclo negativo. Isso tudo apenas em um só fio. Olha que coisa interessante. No mesmo fio, como se costuma dizer corrente alternada, nós temos uma corrente que se alterna o tempo inteiro para o lado positivo e para o lado negativo, conforme vemos aqui agora no ponteiro. Veja que o parado, o ponteiro fica praticamente no meio. Quando vai virando ali a bobina no meio do campo magnético, ele vai para um lado e para o outro. Então nós vamos ter agora, consequentemente, um sinal
que nós chamamos de onda senoidal, que é tirada do gerador de corrente alternada. Então nós vamos ter o seguinte sinal. Conforme vai virando a bobina, nós vamos tendo este sinal aqui em apenas um fio, invertendo a sua polaridade, de acordo com o tempo de movimento dentro do estator do nosso gerador. Então se torna necessário agora, para usarmos esse circuito, essa corrente em algum circuito elétrico ou eletrônico, se torna necessário retificar essa corrente, porque como em apenas um fio nós temos dois tipos de sinais, positivo e negativo, se torna necessário separarmos estes sinais. É aí que entra o nosso primeira coisa que nós vamos estudar no circuito eletrônico, que é o diodo. A função dele então é separar o sinal quando se trata de fonte, separar o sinal positivo para um só fio e o sinal negativo para o outro fio. Então, a partir da próxima aula, nós vamos começar a estudar os componentes eletrônicos e conhecendo as grandezas eletrônicas que os cercam, porque não é possível a gente entender os componentes eletrônicos sem entender as grandezas eletrônicas da elétrica, como a lei de Ohms, corrente, resistência. Na próxima aula vamos começar então a estudar as fontes, como construir uma fonte pegando esta corrente alternada e transformando ela em corrente contínua, separando exatamente para um lado negativo e para o outro lado positivo. E espero que vocês tenham gostado. Deixe aí o seu comentário, suas sugestões e até a próxima aula.